Olá pessoal, sou o professor Gesiel Berg e hoje eu vou discutir aqui um pouco sobre os representantes que a sociedade indicam para tratar de seus assuntos. Eu leciono Geografia e essa aula é voltada especificamente para os alunos da Escola Estadual Professora Pedrina Pires Zadra. Bom pessoal, na semana passada nós falamos sobre a consciência de se viver em sociedade, né? O legado que cada um deve deixar, o papel que cada um deve exercer, né? E entender esse espírito de viver em coletividade, pois nós seres humanos somos seres sociais, nós precisamos nos socializarmos, não conseguimos viver como ermitãos no topo de uma montanha, isolado do mundo, né? Independentes, autônomos. Não, nós precisamos um dos outros. E nesses dias de isolamento social, precisamos ter as nossas ideias coesas de como exercer a nossa cidadania como membros de uma sociedade, aprendendo a viver no distanciamento e isolamento social. E isso também tem a ver com consciência social, sim. Saber respeitar as regras, saber respeitar os limites que nos são impostos, saber abrir mão de alguns privilégios que desfrutávamos até então, antes dessa pandemia, mas que agora sacrificamos parte desses privilégios para que possamos alcançar um objetivo em comum, que é a exterminação desse vírus, isso mesmo, a exterminação do vírus, né? Com a criação da vacina, evitar a disseminação, a expansão desse vírus, realizando práticas simples que para alguns hoje parecem tão óbvias, mas que foi sendo ratificadas, disseminadas essas informações desde o início da pandemia, que é uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel, lavando as mãos com água e sabão, principalmente, fazendo a higienização dos calçados ao chegar em casa, uma série de coisas, assim também como o distanciamento social. Então nós passamos a discutir o convívio em sociedade em dias de pandemia. Daí nós partimos para um assunto que a sociedade ela foi se organizando desde o princípio dos primeiros grupos primitivos, né, em que dividiram as tarefas do grupo que ia fazer a caça e do grupo que ia fazer o cozimento dos alimentos, por exemplo, né? O grupo que ia ficar responsável por cuidar dos animais seria o pastoreio, né? Pastorear ovelhas, gado bovino, que mais tarde se desenvolveria na pecuária, que é os dias de hoje, e também na agricultura, né, que é separar as sementes e começar a cultivar essa terra que levou ao desenvolvimento da humanidade. Bom, essa divisão de tarefas passou a ficar cada vez mais complexa devido aos problemas que foram surgindo nessas comunidades, devido aos problemas que surgiram à medida que a comunidade crescia e a demanda, né, dos desejos e direitos que as pessoas querem usufruir vivendo no mesmo espaço. Então é importante criar regras, é importante dividir as tarefas. Então a sociedade passou a ficar mais complexa. Imagine se nós reuníssemos todos os dias para discutir quanto foi arrecadado de impostos e o que vai fazer com esse dinheiro que foi arrecadado dos impostos, onde iremos investir. Precisa recapear ruas, precisa investir mais nas escolas, precisa se investir mais nos hospitais, uma série de coisas precisaria ser discutida. Agora pessoal, imagina isso nos dias de hoje, na sociedade em que nós vivemos. Imagina isso em nossas cidades, né? Imagina isso na cidade aqui, falando para os alunos da Escola Pedrina Pires Zadra, né? Imagina isso na cidade de Porto Ferreira.
Imagina nós sairmos após realizarmos os nossos trabalhos e discutirmos essas questões. Daí a importância de nós elegermos, indicarmos pessoas para nos representar. Então nós confiamos em pessoas para discutir assuntos sérios, assuntos que tratam de nós mesmos, da nossa sociedade, da população, coisas públicas, coisas que têm a ver conosco. Então nós indicamos essas pessoas, indicamos pessoas para tratar desses assuntos. E aí nós precisamos entender que a sociedade, ela dividiu 3 esferas de poder, 3 formas de administração do povo. Primeiro, eu preciso de pessoas que criam regras justas, regras que atendem às necessidades das pessoas, regras que criam punição para as pessoas que infringirem as próprias regras. Eu preciso criar regras que distribuam melhor os recursos, que faça isso de forma justa, né? Para que não haja alguém mal intencionado, alguém querendo prejudicar o outro. Essa esfera de poder, essa primeira esfera de poder que eu estou dizendo, é a esfera do poder legislativo. Pessoas que criam leis. Bom, no Brasil nós temos vários políticos que trabalham na esfera do legislativo. No município, aqui em Porto Ferreira, nós temos os vereadores. Eles são a esfera do poder legislativo. Eles trabalham no poder legislativo. E onde eles trabalham aqui em Porto Ferreira? Na Câmara de Vereadores. A Câmara Municipal de Vereadores é lá onde é discutido e criado leis, regras para o convívio social em nosso município. Beleza? No estado, nós temos a Assembleia Legislativa. E quem trabalha na Assembleia Legislativa? Os deputados estaduais. E no cenário nacional, cada estado, a população de cada estado indica os seus representantes, que são os deputados federais e senadores. Os deputados federais trabalham na Câmara dos Deputados e os senadores trabalham no Senado. Os deputados federais normalmente criam regras e leis e após de ser debatido e ser aprovado essas novas leis e regras, o Senado ele recebe essas leis aprovadas pelos deputados, os senadores agora, eles leem essas regras e leis, melhoram ou ratificam, melhor dizendo, não, vamos bater o martelo e vamos fechar do jeito que veio, beleza. Ou simplesmente, olha, precisa mudar algumas coisas aqui, beleza. Ou simplesmente, não vamos aceitar nada aqui e a gente nega tudo isso, retifica, joga fora, manda deletar isso aqui, que não vale nada do que eles aprovaram. Então, nós temos a Câmara dos Deputados e os senadores, e para que uma lei federal seja criada, então preciso primeiro passar pela Câmara dos Deputados, depois passar pelo Senado e por último vem o presidente, que é o chefe do executivo, né? Ele que ratifica e cria essa lei. Se o presidente do Brasil quiser criar uma lei, né, ele faz isso através do seu poder, mas essa lei que ele cria, por exemplo, ele vai criar um programa de governo, ele vai criar uma nova lei, né, vai criar uma lei que distribua R$2.000 para cada brasileiro sem poder fazer nada. Que beleza, hein? Pensou? Um dia, R$2.000, isso aí vai ser o bolsão, não vai ser bolsa, vai ser bolsinha, vai ser o bolsão, né? R$2.000 para cada brasileiro. Imagina um presidente chegando e falando, eu quero criar essa lei. Ele não pode criar simplesmente, eu quero criar porque eu quero criar. Essa lei vai ser passada pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado, para ver se aprovam essa lei. Por isso que muitas vezes o presidente, ele compra votos dos deputados e compra voto dos senadores, ou através do dinheiro, né? Isso é uma corrupção, isso é errado,
ou através da distribuição de cargos. Olha, se você votar no meu projeto, eu te dou o Ministério da Saúde, eu te dou o Ministério da Educação, eu te dou o Ministério do Turismo, o Ministério do Meio Ambiente. Ele vai negociando ministérios, pastas, secretarias para esses políticos, para ter o seu projeto aprovado. Infelizmente acontece isso. Então, falando aí do legislativo, eles têm um poder muito importante, porque são eles que criam leis, regras que hoje nós cumprimos e obedecemos no nosso país. Por exemplo, em todas as rodovias federais, em todas as rodovias dentro do território do nosso país, os veículos devem estar com os faróis acesos, independente do momento do dia. Se for a luz do dia, o sol estiver raiando, ou durante a noite, os faróis do carro devem estar ligados. Uma lei que foi criada por deputados. Eles aprovaram a lei lá, foi apresentado o projeto e foi aprovado, e agora está em vigor em todo o país. E se você não ligar os faróis do carro quando estiver na rodovia e um guarda te parar, você leva uma multa, amigão. É simplesmente assim. Então foi criado essa lei, pois acredita-se que um carro que esteja com o farol ligado mesmo durante o dia evita acidentes, pois eu consigo visualizar melhor o carro mesmo distante e eu consigo identificar ele. Não é que o farol do carro vai iluminar melhor a estrada, não. O carro vai ser melhor identificado por outra pessoa que esteja na rodovia, sendo ele pedestre ou motorista. Beleza? É uma lei, é uma regra, foi criada para todo o nosso, todos os motoristas, todos os veículos que circulam e trafegam em território brasileiro, nas rodovias do território brasileiro. Bom, eu falei da esfera legislativa, dos homens que criam as leis. E o executivo é uma outra esfera, né? Nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário. Vamos agora falar do executivo. Executivo é aqueles que executam as leis, é aqueles que ratificam as leis. É o chefe do governo, é o chefe executivo que representam no município, no estado e no país como um todo. No município, quem que é o chefe do executivo no município? É o prefeito. E quem que é o chefe do executivo do município em Porto Ferreira? O prefeito Rômulo Ripa é o atual prefeito da nossa cidade aqui em Porto Ferreira. Então ele é o chefe do executivo. E o chefe do executivo do estado, no caso aqui o estado de São Paulo. Quem que é o chefe do executivo do estado de São Paulo? É o governador. E quem que é esse governador? João Dória. Partindo, vamos dando prosseguimento aí na nossa escala, vamos ampliar um pouquinho a escala. E quem é o chefe do executivo do país, da nossa nação, né, de todo o território nacional? É o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então esses são os representantes executivos. No caso do judiciário, no Brasil, nós não temos eleição para juiz. Os juízes, eles prestam concurso, eles são apolíticos, eles não são indicados pela população. Contudo, os juízes serão responsáveis para julgar a população daqueles que infringem a lei, para dizer se a pessoa é inocente ou é culpada do crime que cometeu, ou que é acusada, né? Senão, se ele não cometeu, se ele é justificado, né? É inocente, então ele não cometeu o crime. Ele está sendo acusado de determinado crime, então ele vai ser investigado, vai ser julgado diante da lei. Então o juiz vai usar todas essas leis que foram criadas para julgar as pessoas. Tranquilo, pessoal? Então temos várias esferas, temos várias escalas, melhor dizendo, estágios dentro do sistema judiciário. Primeira instância, segunda instância, que a primeira instância a nível mais estadual, a segunda instância a nível regional. Depois temos a instância federal, a nível nacional, que temos o Superior Tribunal de Justiça, e acima do Superior Tribunal de Justiça nós temos o tão falado ultimamente Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não são cargos
conquistado por meio de concursos, quem foi o melhor ali na prova entrou no Supremo Tribunal. Não, o Supremo Tribunal Federal é indicado pelo presidente atual, pelo presidente, aquele que está exercendo o poder executivo da nação, que é o presidente da República, né? Então, todos aqueles que compõem o Supremo Tribunal Federal são indicados pelo presidente. Entendeu como que a sociedade brasileira e o governo brasileiro se estruturou para tratarem dos problemas da nossa sociedade, da nossa vida? Entendeu como nós organizamos a vida política e civil do nosso país? Tudo isso foi feito pela população. Em 1993, nós tivemos a oportunidade de escolher que forma de governo seria no nosso país, né? Se seria monarquia, se seria parlamentarista, se seria presidencialista. Isso aconteceu no plebiscito em 1993 e ganhou o presidencialismo. Dizem aí que a monarquia quase chegou lá, né? E se a monarquia tivesse vencido, aí seria uma outra forma de governo, uma outra estrutura, e teríamos um representante da dinastia, da linhagem de Dom Pedro II, sim, assumiria o trono, voltaria a ser rei e assim por diante, tá? É isso que eu estou querendo dizer para vocês, que a sociedade, ela cresceu muito, a nossa vida, ela se tornou complexa e passamos a indicar pessoas para tratar desses assuntos que são importantes a nós. Infelizmente, nós como população devíamos estar mais focados na vida política. É claro que com as tarefas, as atividades domésticas, né, cada chefe de família tem as suas responsabilidades internas e a vida se tornando cada vez mais corrida, nós deixamos a política de lado e olhamos para ela apenas nas eleições. Tem que escolher um vereador, tem que escolher um prefeito, aí passa-se as eleições municipais, vem as eleições estaduais e nacionais, tem que escolher os deputados, os senadores, né? E o presidente, o governador. Então a gente acaba pensando em política só nesses momentos. Mas é importante a população fiscalizar, porque nós colocamos essas pessoas para tratar de assuntos referentes a nós. E se nós estamos insatisfeitos com esses representantes que indicamos, o que nós devemos fazer? Mandar eles embora e escolher outras pessoas que façam um serviço melhor do que esses atuais que estão fazendo. Então, nós como sociedade escolhemos essas pessoas e foi nesta pandemia que nós vimos de forma muito clara o peso, a influência e o poder que esses políticos têm na nossa vida, né? Por exemplo, abrem os comércios, vamos trabalhar, ou fiquem em casa, vamos fazer isolamento social. Isso é um dilema, né? Um dilema, porque enquanto alguns políticos estavam preocupados com a economia, outros estavam preocupados com a saúde pública. E é um assunto, é um dilema que vai se perdurar por toda a vida, mas contudo nós colocamos pessoas para tratar de assuntos públicos e serem os mais sensatos possíveis, né? E muitas vezes nós vemos políticos sendo insensatos, né? Tudo bem que eu posso discutir a questão da saúde pública e da economia de forma sensata. O problema quando eu começo a discutir isso de forma insensata e fazendo coisas insanas. No meio militar, eu servi o exército por apenas um ano, mas no meio militar eu aprendi que havia comandos dados por superiores que eram chamados de ordem absurda. E quando você recebe uma ordem absurda, por mais que ele seja o marechal, né, o supremo, o todo-poderoso, por mais que ele venha dar essa ordem, eu não acato essa ordem porque ela é absurda, tá? Então, infelizmente, nós vimos muitas palhaçadinhas pelos nossos representantes que colocamos lá para defender os nossos interesses. Tem bons estudos, desculpem pelo vídeo aí, eu queria fazer um vídeo de 10 minutos, dobrou, né? Chegou mais 10 minutos. Então,
Que Deus os abençoe, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom dia para vocês aí. Fiquem com Deus.